carreira ela é baseada em 6 pilares, em 6 âmbitos. O primeiro dele é satisfação e propósito. Então, quando a gente olha para o pilar de satisfação e propósito, a gente entra na parte de você tem paixão por aquilo que tu faz. É um pilar que fala muito sobre identificação com a área que tu atua e quais os teus objetivos profissionais. E fala sobre as tuas escolhas e decisões profissionais. Então, assim, eu decidi por formação ser engenheira mecânica, mas eu não seria feliz na área a qual eu me formei. Então, eu utilizo o que eu aprendi na engenharia mecânica sobre resolução de problemas e aplico dentro de uma área de RH e busquei conhecimento na área de RH. Hoje eu tenho paixão pelo que eu faço. Hoje eu posso olhar e dizer que eu sou satisfeita e que eu tenho propósito naquilo que eu faço. Então, esse meu pilar, ele já tá redondo, já me encontrei. É isso que esse pilar fala. Então, quando a gente olha para satisfação e propósito, é aquele negócio assim, qual é o sonho, é o que me move, é a paixão pelo que eu faço. É como eu gero valor, inclusive, para a sociedade. Isso me traz satisfação e propósito. Outro pilar que a gente precisa olhar para nossa carreira é o pilar de saúde física e mental. Porque não adianta a gente corpo são, mente sã. Se eu não durmo direito, se eu não tenho o mínimo de. Se eu não pratico o mínimo de exercício, sei lá, um alongamento, uma yoga da vida, a caminhada para levar o cachorro fazer xixi na esquina todos os dias, se eu não me mexo, se eu não tenho esse equilíbrio, eu não vou ter disposição para trabalhar. E aí a minha carreira vai começar a dar uma desandada. Então, tudo que a gente olhar aqui dos pilares, vocês vão ver que eles são tipo várias engrenagens, que se uma der problema, as outras não vão funcionar. Elas vão funcionar com alguma rusga, com algum atrito, e aí fudeu. Outro ponto aqui na saúde física e mental é como é que tá os teus aspectos familiares. Porque quando a família não vai bem, e aí volta aquele ponto que eu comentei com vocês antes, da gente ser um ser único, se eu tô com algum problema, se eu briguei com meu marido, se o meu cachorro tá doente, se o dia que eu tiver filho, meu filho tiver gripado, a minha cabeça não vai estar no trabalho. Mas se eu tiver condições de ter esses aspectos minimamente organizados, isso vai me trazer tranquilidade, eu vou trabalhar bem melhor. E aqui entra muito nessa nova normalidade que a gente vive, que eu brinquei no início da agenda, que já é o normal da gente. Essa questão de trabalhar de forma remota, ela exige muito mais da gente mentalmente. Então, é um pilar que, principalmente dentro da pandemia, ele pegou muita gente desprevenida e muita gente teve burnout. Não conseguiu enfrentar o dia a dia, surtou. Então, é um pilar que a gente precisa olhar de forma bem profunda. Vamos passar para o próximo pilar, então, que a gente precisa analisar na nossa carreira, que é o nosso pilar financeiro. Então, o pilar financeiro aqui fala muito sobre educação financeira e fala quanto que tu investe na tua carreira e como tu te organiza para isso. Porque se tu tiver um desequilíbrio financeiro, ele vai afetar outros pontos. Vai afetar tua saúde, vai afetar, inclusive, em alguns casos, no teu pilar de ética e reputação, que é o próximo que a gente vai ver. Então, vocês têm o hábito de monitorar e organizar a vida financeira de vocês, inclusive pensando em qual que é o momento que eu quero parar de trabalhar para os outros e começar a trabalhar para mim, qual que é a renda extra que eu vou ter, qual que é a minha reserva de emergência que eu preciso ter para, ok, perdi este emprego, não chutei o balde, tenho um tempo para me manter. Vocês têm olhado para o pilar financeiro? Se coloca como ideal que a gente tenha no mínimo 6 salários, né? 6 meses de salário garantido para que se a gente tiver que chutar o balde ou perder o emprego, a gente não ficar na mão. Mas como é que vocês planejam? Vocês têm mapeado quanto vocês precisam investir para dar o próximo passo na carreira? Qual que é a formação que vocês precisam ter, quanto ela custa? Isso entra no pilar financeiro, gente. Isso quando vocês forem colocar lá no PDI de vocês, se isso não está mapeado, isso precisa estar mapeado. Porque eu quero fazer lá uma pós-graduação e o caramba, 4, quanto eu preciso? Ah, não tenho dinheiro para isso, eu não me organizei. Posso começar a me organizar agora? Devo começar a me organizar agora. Então isso precisa estar lá dentro do PDI de vocês. O próximo pilar de carreira que a gente precisa conversar é reputação. E esse ponto aqui ele está diretamente ligado à credibilidade e segurança que as pessoas têm de vocês. Toda empresa, todo mundo quer ter um funcionário honesto, todo mundo quer ter um amigo honesto, todo mundo quer ter relações honestas, todo mundo quer ter e gerar confiança. E esse pilar fala sobre ética profissional. Como é que vocês se colocam? Como é que vocês tratam a própria imagem pessoal de vocês dentro da empresa? Vocês são os caras que têm a planilha à parte para olhar o banco de horas do colaborador de vocês, para dar uma passadinha assim e dizer assim, RH, eu tô completamente certo aqui. Quão ético vocês são perante as pessoas. É isso que fala esse pilar. Como é que vocês tratam disso? A ética para vocês é um valor inegociável? Vocês dão aquele jeitinho brasileiro nas coisas? Se vocês pisarem na bola aqui, gente, isso caga a imagem de vocês perante o mercado. Assim, eu conheço muita gente que, assim, tu indicaria tal pessoa? Cara, trabalho é legal, mas, assim, não confio. Com certeza vocês conhecem alguém assim.
Não sejam essa pessoa. Simples assim. Não sejam essa pessoa. Olhem para o pilar de reputação de vocês e pensem o que vocês fazem para gerar confiança aonde vocês trabalham perante a equipe de vocês. Pense assim, ó, em quem eu confio, cara, eu levo aonde eu tiver. Seja uma pessoa que é confiável. Faz um pouco de sentido? Faz. Ó, gostei da Maria que colocou, ó, eu posso falar que sou ética e já voltei para a mesma empresa 2 vezes na hora que precisei. Esse ponto do sair e voltar da empresa é bem importante, porque criem relações de dupla via, né? Saiam dos lugares que vocês estiverem quando vocês terminarem um ciclo, gerando uma porta aberta. Porque se vocês precisarem trocar figurinha, acionar para resolver algum problema, alguma coisa, vocês têm um caminho aberto. Né? Então, vocês criarem confiança, vocês criando confiança onde vocês estão, quando vocês saírem, não tenham dúvidas que vocês são pessoas bem lembradas. E se precisar chamar vocês de volta para um desafio e fizer sentido para vocês, vai ter um caminho aberto. E, inclusive, quando alguma pessoa da empresa que vocês saíram for para outro desafio e falarem de alguém, ele pode lembrar de vocês e falar assim, não, esse cara aqui pode entrar nessa posição que eu confio. Então, olhem para o pilar de reputação de vocês com 2 olhos bem arregalados. Outro pilar que a gente precisa cuidar muito bem é o nosso pilar de networking. Tá? Porque de nada me adianta ser mega técnico se eu não souber me relacionar com as pessoas. Quem tem relacionamento, quem tem contato, tem acesso à informação. Quem tem acesso à informação tem acesso à solução. Consegue olhar para os problemas de uma forma muito mais ampla e propor soluções diferentes. Quem tem relacionamento tem oportunidade. Tá? E como é que vocês promovem o trabalho de vocês, tanto dentro da empresa quanto fora? Como é que tá, gente, hoje, a rede de contato de vocês fora da empresa de vocês? Que fóruns vocês participam? Que eventos vocês participam? Que conteúdos e que pessoas de renome vocês conversam? E outra coisa aqui para networking, quando vocês olham para a pessoa que está acima de vocês e olha como eles se relacionam, vocês fazem isso de uma forma parecida para ir para a mesma posição? O LinkedIn é uma puta ferramenta, gente, pra gente criar networking e reforçar as conexões. Tu fica sabendo do teu ex-colega que saiu e foi para outro desafio, e aí tu vai lá dar um parabéns e tu já dá uma sondada para ver se o desafio dele é legal e se ele pode te levar junto. Isso Tu aí. troca conteúdo, tu tem conversa sobre as posições que vocês estão. Então, assim, usem muito a rede do LinkedIn. É uma ferramenta com uma capilaridade muito grande. Então, quanto mais tu interage ali, mais visível tu fica para as pessoas. Então, gerem as conexões necessárias e importantes no LinkedIn. E o LinkedIn ele tem uma coisa bem interessante que assim, ele te sugere conexões, né? Como qualquer outra rede. Só que se tu começar a adicionar pessoas na tua rede que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tu quer, tu não vai aparecer na rede das pessoas que tu quer. Então, olhem quem vocês adicionam e criam conexões no LinkedIn. E outra coisa, cara, se vocês têm alguma pessoa que é o modelo lá da posição que vocês querem, mega fodástica e tal, eu adicione essa pessoa no LinkedIn e puxem papo. Eu nunca vi algum executivo foda, tá? Que tem uma ascendência de carreira legal, negar uma conversa com alguém que quer ser desenvolvido. A não ser que a pessoa seja muito arrogante, mas é mais fácil a gente jogar com que a pessoa converse do que a pessoa não converse, mas que ela não te responda na hora. Toda vez que eu busquei alguém pelo LinkedIn, dentro da empresa, alguma posição que eu queria conhecer a pessoa e como ela chegou até lá, que experiências ela teve, eu simplesmente cheguei no carão e fui lá e conversei com a pessoa. Normalmente, quem nunca ouviu falar sobre os 6 pilares de carreira e começar esse tipo de reflexão toma um choque, tá? Porque alguém chegar, para quem nunca tinha ouvido esse conceito e sempre esperou que a empresa me desse uma promoção, que o meu chefe criasse o meu plano de desenvolvimento e diz assim: não, meu filho, o desenvolvimento tá na tua mão. E aí, quando tu para refletir isso vai soar muito óbvio depois. Porque qual que é o maior bem que a gente tem? A nossa própria vida. E quem é dono dela somos nós mesmos, não é o chefe, não é o pai, não é a mãe, não é o filho. E aí, quando tu olha pra tua carreira, ela tem muito a ver com o teu sucesso perante a tua vida. Então, são reflexões que a gente começa a fazer e é um caminho meio que sem volta, tá? A partir do momento que tu olhar para isso e entender como essas engrenagens funcionam e como elas afetam cada uma a tua vida, tu vai passar a te conhecer muito mais, né? E tu vai passar a tomar decisões entendendo o impacto que elas vão ter no todo da tua vida. Então, é um papo bem mais profundo. Dá pra gente passar, de boa, 3 dias falando sobre cada um desses pilares. Porque tu começa a entrar, a aprofundar as coisas e tu vai ver que o papo é bem mais profundo. O papo é sobre vida. É sobre as coisas fazerem sentido perante esses âmbitos dentro da tua vida. Como é um assunto super novo, tá? A gente às vezes não sabe por onde começar a pensar. Tipo, putz, a Andressa falou lá sobre pilar de finança. Caramba, como é que eu começo a olhar para isso? Que pergunta eu tenho que fazer para mim mesma para começar a refletir sobre isso?
Porque as respostas que vocês colocarem lá e que vocês não se sentirem satisfeitos, vocês vão ter que traçar alguma ação que vai fazer sentido para vocês e que ela seja factível para vocês botarem lá no grow de vocês depois, porque vai ser o plano de desenvolvimento de vocês. E o plano de desenvolvimento, ele é individual, ele não é eu criando o plano pro Sidney, por exemplo. Ah, se o Sidney vai chegar no nível Andressa, eu quero ser diretor da empresa que eu trabalho. Que bom, Sidney, o que tu vai fazer pra chegar nesse lugar? Não, Andressa, eu espero que tu me diga o que eu faço. Não, meu filho, não sou tu pra dizer o que tu vai ter que trilhar pra chegar no caminho que tu quer. Eu vou te ajudar com perguntas, eu vou te ajudar com experiências, eu vou te mostrar o caminho das pedras, mas quem vai trilhar ele é tu. Depois desse meu discurso profundo de mesa de bar, vamos olhar o último pilar, que é o pilar de competitividade. E esse pilar, ele fala muito de qual que é a minha história e como é que ela se destaca. Como é que eu invisto em mim, olhando lá no pilar de finança, como é que eu estruturo a minha carreira, quais são as experiências que eu quero ter para chegar nos lugares, no próximo lugar que eu quero, que habilidades complementares eu tenho que ter para aumentar o meu nível de competitividade. O que vai me diferenciar dos demais? Qual a minha formação acadêmica? Quais os idiomas que eu faço? Quais as certificações que eu tenho? Quais as experiências e aprendizados que eu tenho para ser uma pessoa competitiva perante ao mercado, para aumentar a minha empregabilidade e perante aos demais e para aumentar a minha trabalhabilidade, que é o potencial que eu tenho de gerar trabalho e gerar, consequentemente, renda com aquilo que eu faço. Como é que tá, gente, a competitividade de vocês? E quando a gente fala em competitividade, tem um ponto que é interessante falar, que é como que a gente analisa a nossa competitividade no formato em T. E aí a gente pensa que esse T é a minha carreira. Eu tenho aqui algumas habilidades que são competências transversais, e eu tenho aqui a essência do meu trabalho, o core do meu trabalho. Eu posso analisar o meu pilar de competitividade em quão bem eu estou nesse T. Ah, Andrés, o que é estar bem nesse T? Quais as competências que eu preciso ter em qualquer lugar que eu estiver? Ah, eu preciso saber me comunicar, eu preciso ter curiosidade, eu preciso ter senso de liderança, eu preciso ter uma boa capacidade de resolução de problemas. Quais são as competências que eu preciso ter para começar a me tornar atrativo? Isso eu preciso ter em qualquer lugar. E aí, como eu aprofundo isso no core do meu trabalho? Qual que é a minha especialidade? A minha especialidade é estar aqui conversando com você sobre pessoas. E quais as habilidades eu tenho transversal a isso? Opa, eu sei me comunicar, eu sei fazer perguntas, eu sei resolver problemas, eu tenho um senso de liderança legal. Então, para eu melhorar todas as minhas competências transversais, eu estudei também. Mas eu entendi que são habilidades que eu preciso ter em qualquer lugar que eu atuar. Então, vocês precisam começar a olhar para o pilar de competitividade, para a carreira de vocês, entendendo o que eu preciso ser bom sempre e o que eu preciso ser mega especialista aqui. Então, assim, eu sou um agilista. Eu preciso saber tocar os meus ritos, eu preciso saber a metodologia olhando lá na parte especialista, eu preciso dominar todas as ferramentas que eu atuo, ou pelo menos de um framework, para que eu seja mega especialista naquilo e a empresa que eu tiver, ou o mercado, me enxergar assim, eu preciso de alguém mega especialista naquele negócio lá. Opa, eu vou pegar aqui, o Celso é muito bom nisso daqui. Celso, vem aqui. Aí o Celso chega lá e não sabe se comunicar, não tem habilidades transversais, eu vou dizer, Celso, beijo, tchau. Aí eu tenho uma outra pessoa que tem as habilidades transversais, que são as soft skills, e não tem a técnica. Eu pago um curso para essa pessoa e essa pessoa aprende a técnica. Vocês precisam enxergar qual que é a soft skill, que é a competência transversal que vocês precisam ter e qual que é a especialidade que vocês querem entrar com tudo e mergulhar para conseguir entregar. Hoje, quando as empresas olham para uma pessoa e vai avaliar essa pessoa, as experiências contam muito, contam. Só que entre eu ter alguém que tem um mega conhecimento específico, profundo numa coisa, e não sabe se comunicar, não sabe se vender, e eu ter alguém que sabe se vender muito bem, e eu conseguir trabalhar a técnica nele, eu contrato o cara que se vende bem. Tem uma técnica que é interessante de tu te colocar nas entrevistas, que é a SCI, né? Que é a situação, o comportamento, o impacto que aquilo gerou quando tu vai falar sobre experiências. Então tu te coloca lá, nessa situação, nesse projeto, eu tive esse problema, eu tive esse comportamento, e esse comportamento gerou esse resultado. Quando tu coloca e organiza, tem algumas técnicas para tu organizar as tuas ideias. A SCI é a que eu mais gosto de usar porque ela é muito fácil. E ela traz uma linha de raciocínio para a construção que tu quer mostrar para a pessoa. Isso é bem importante quando tu tá numa entrevista, porque o entrevistador ele quer saber quais as experiências que tu teve. Então, é uma forma fácil de tu levar isso num discurso de entrevista.